Bom dia. 1 Reis capítulo 1. Adonias tenta usurpar o trono. O livro de 1 Reis relata a morte de Davi, o reino de seu filho Salomão e o declínio e a divisão do reino de Israel, depois que Salomão e outros sucessores se voltaram a adorar ídolos. Também relata o ministério do profeta Elias. O autor deste livro é desconhecido e compilado a partir de vários documentos escritos, inclusive as crônicas estatais, uma coleção de registros mantidos sob a direção dos reis de Israel. Esses livros de 1 e 2 Reis cobrem mais de 400 anos da história de Israel, começando aproximadamente em 1015 a.C. e concluído com a morte do rei Joaquim, algo entre 561 a.C. Esse primeiro capítulo se inicia contando que Davi já estava muito velho e que as suas roupas já não o aqueciam. Versículo 1. Resolvem então buscar uma moça virgem no reino para que pudesse cuidar dela e dormir ao seu lado. O que nos parece meio estranho, mas que era comum naquela época. Ele não se deitou com ela como homem, apenas cuidava e o aquecia. Seu nome era Abisag, uma sunamita, e ela era muito bonita. Versículos 2 a 4. Então Adonias, o quarto filho de Davi, filho de Agite, se autodeclarou rei e preparou carros e cavaleiros e 50 homens para irem adiante dele. Versículo 5. Diz a Bíblia que ele era mimado e que não ouvia um não, e que nunca era contrariado por Davi, e que era formoso como era Absalão, seu irmão, filhos da mesma mãe, Agite. Versículo 6. Conseguiu convencer a Joabe, o chefe da guarda de Davi, e também Abiatar, o sacerdote, a apoiá-lo. Versículo 7. Porém, Zadok, Benaia, Natã e Simei não se uniram a ele. Versículo 8. O problema que a Bíblia mostra claramente aqui é o problema de criar um filho sem limites, sem nãos. E ele era assim, como sendo o mais velho dos irmãos, porque os outros 3 haviam morrido, ele se decide por si mesmo se intitular rei. Ele manda matar ovelhas e vacas e faz uma grande festa, convidando seus irmãos e todos de Judá, servos do rei. Versículo 9. Porém, Natã, o profeta, contou para Batseba, mãe de Salomão, sobre o que Adonias fizera e que Davi não sabia. Versículo 11. E ele lhe diz: vai até Davi e diga-lhe que se ele não havia jurado que Salomão é quem reinaria. E quando você estiver falando com ele, eu entrarei e confirmarei suas palavras. Versículos 13 e 14. E Batseba foi até o quarto do rei, e lá se inclinou a ele, e lhe disse tudo que Natã falara sobre o que estava acontecendo. E assim Natã entrou logo a seguir e confirmou tudo que Batseba lhe contara sobre a festa que estava sendo preparada. E o rei manda chamar Batseba de volta e lhe diz que ele jurara ao Senhor Deus de Israel que Salomão reinaria e se assentaria em seu trono. Versículos 28 a 30. Então mandou chamar a Zadok, Natã e Benaia e lhes diz que a sua ordem era para que Salomão montasse na mula do rei e levassem-no até Giom, e que lá Zadok e Natã o ungissem como rei e tocassem a trombeta dizendo: viva o rei Salomão. Versículo 34. Giom era uma fonte que ficava logo na entrada de Jerusalém, e ela que abastecia o tanque de Batseba. E assim fizeram, e tomando o chifre de azeite do tabernáculo, ungiram-no com óleo, tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Versículo 39. Da mesma forma que Davi era o caçula de seu pai, também Salomão era seu caçula. E quando Adonias ouviu o som das trombetas, foram saber qual era o motivo do alvoroço. E Jonatas vem e lhe conta.
que Salomão fora ungido rei, e que este fora ungido por Zadok, Natã e Benaia, e o fizeram montar na mula do rei. Versículo 44. Assim como Jesus foi aclamado quando entrou em Jerusalém como rei, vestido no jumento, o mesmo sucedeu com Salomão, que também foi aclamado pelo povo como rei. E os servos do rei vieram todos para abençoar Salomão, desejando-lhe que seu trono fosse maior que o de Davi. E também o rei se inclinou em seu leito e agradeceu ao Senhor por ter podido ver seu sucessor. Versículo 48. Então Adonias ficou muito atemorizado e foi até o altar agarrar-se às pontas do altar. Levítico 4:25 nos mostra que estes chifres representavam a ira divina. E toda vez que um animal era imolado, o sacerdote, com o polegar direito, esfregava aquele sangue nas pontas do chifre, como forma de aplacar a ira de Deus e assim mantivesse a sua justiça. Os chifres têm tudo a ver com a misericórdia e o perdão de Deus. Salomão ficou sabendo do que seu irmão fizera, e este lhe diz que nenhum dos seus cabelos cairia por terra, se ele fosse um homem do bem. Versículos 51 e 52. E o rei mandou-o descer do altar, e quando se prostou na presença do rei, este o mandou ir embora para sua casa. Versículo 53. Salomão respeitou o santuário, pois só quem fosse comprovadamente homicida podia ser removido do altar sem misericórdia. Adonias, com seu gesto, declarou submeter-se a Salomão e obedecê-lo. Então, se a sua submissão fosse genuína e verdadeira, ele teria dali para frente uma vida pacífica e feliz. Vamos ver no decorrer dessa palavra se ele cumprirá a palavra dele. Amém, um abraço e até amanhã.